Beleza, pessoal? Estamos aí, vamos dar início ao nosso podcast de hoje com um convidado mais que especial, discipulador Juninho. Beleza? Arrumando aqui os últimos ajustes técnicos ajustáveis. Questão de som, iluminação. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, Luciano Lima. Aqui do nosso lado, o discipulador Juninho. Eu vou deixar o Juninho se apresentar. Se apresenta, Juninho. Graças a paz, povo de Deus, tudo bem? Eu sou o discipulador Juninho, tenho 29 anos, sou casado, sou pai das Marias, casado com a Jéssica. E hoje estou aqui, tenho a honra de estar junto com o Luciano, com o Felipe, para poder compartilhar algo daquilo que Deus tem feito na minha vida. E é isso. É isso aí. Bem, nós ficamos nervosos às vezes aqui, faz parte, pessoal. Entendeu? Faz parte de tudo isso aí. Vamos estar. Pessoal, para nós iniciarmos, antes de mais nada, quem lembra desse presente abençoado, o livro do pastor Henrique Finoto, autografado, tá? Vamos estar fazendo aqui agora na hora, ó. As pessoas estão aqui, ó, cada um certinho. O discipulador Juninho vai estar sorteando um. Olha lá, discipulador. Não vale aquele que te pagou 50, hein? Vou pegar meu irmão aqui. Não vale. Olha lá, pode abrir. Pode abrir? Pode abrir. Deixa eu ver aqui, vai ser a sigla. Quem ganhou o livro autografado foi o Robson. Ele compartilhou na live Eu Quero e ele foi o sorteado do livro. Vai estar sendo entregue na casa dele. Nós vamos estar fazendo um vídeo com ele agradecendo a participação dele na live. Ok? E se você também quer ganhar um presente dessa live abençoado, começa aí a comentar, compartilha este link desde já. Nós vamos estar levantando um presente maravilhoso. Na próxima live nós vamos estar sorteando. Esse presente vai ser segredo, tá bom? Mas fique conosco aí. Mas então, estamos aqui, estamos iniciando, Juninho. Juninho, graça e paz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Gente, para quem não conhece o Juninho, ele é discipulador da Rede dos Jovens, da Igreja Batista Imperial. É um rapaz que poderia estar em qualquer lugar nesse ano. Poderia estar no mundo, pós-carnaval. Mas ele optou por Cristo. Tá? E eu vou pedir para ele relatar um pouquinho sobre essa jornada que ele tem passado com Cristo. Juninho, como foi a sua vida antes de Cristo? Boa noite, né? Ou boa tarde. Minha vida, eu vou começar, pode ser desde o início, desde quando eu conheci Cristo? Pode. A minha conversão foi dos 12 anos, né? Quando eu retornei de São Paulo, estava morando em São Paulo com meu pai. E aí, logo ali eu tive uma experiência com Deus, de um louvorzão. Tanto que é lá na escola de ministério. E tive uma experiência com Deus ali. Não lembro, não recordo o ano. Lembro que eu tinha 12 anos de idade. E tive uma experiência profunda com Deus ali. E no decorrer dos anos eu não soube, como que eu posso dizer? Eu não valorizei aquilo que eu experimentei com Deus nesse período. E aí, como todo adolescente, né, eu quis optar em experimentar outras coisas lá fora. E aí foi aonde eu me deparei com muitas situações. E em 2014 eu voltei para Cristo. Tinha 21 anos. Aí em 2015 me casei, comecei a liderar e estou aí até hoje, liderando. Perfeito. 2014 você voltou para Cristo, é isso? Isso. Juninho, o que foi decisivo para sua volta? Era o medo do mundo ou era realmente entender que sem Cristo estava vazio? Tenta dar uma... Luciano, de fato, teve um dia que eu estava com meus amigos ali, na redondeza do Imperial. Estavam todos caminhando ali, sentido a entrar onde nós ficávamos. E o que houve? Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não quero isso pra minha vida. E ali, nesse período, eu estava já me relacionando com a Jéssica. E aí surgiu a oportunidade dela conhecer minha mãe, né? E aí foi onde tudo mudou. Aí minha mãe começou a ministrar na vida dela. E eu
bem receoso, bem duro ali. Falei, não quero isso pra mim de novo não. Mas só que eu não estava entendendo o que Deus queria fazer. E aí houve um dia que aconteceu um fato, eu estava voltando para a célula já, estava indo na célula e acabou a célula, eu fui numa festa junto com a Jéssica. E aí aconteceu uma situação lá, um rapaz, ele tentou me agredir assim, né? Vamos supor, ele sacou uma arma pra mim. E aí eu fiquei muito revoltado, né? Falei, cara, eu vou pegar esse cara. E aí naquele dia eu voltei pra casa, liguei para uns contatos, só que ninguém me atendia. E aí naquele dia eu vi a Jéssica orando, eu falei, rapaz, na hora que eu tava saindo pra ir atrás do rapaz, a Jéssica colocou o joelho no chão e começou a orar, e eu falei, eu não consegui sair do quarto. Eu falei, cara, a menina tá virando crente. E aí dali em diante, fui tendo experiência com Deus e tudo foi mudando. Bacana. Para você jovem que está ouvindo essa live agora aí, vocês conseguiram entender um testemunho poderoso com um relato breve. Ele, sem perceber, Deus estava dando livramento, estava mostrando para ele aquilo que a Bíblia diz, que a mulher sabe edificar um lar. O que ela fez? Ela não apoiou ele a fazer loucura. Ela foi orar. Ela foi pedir para quem podia fazer, resolver aquela situação, que é o Senhor Jesus. Né? E aí tá, aí você começou a ficar ali bacana. E quando você resolveu tomar de novo essa postura para liderar? Terça-feira agora, teve o Holy Fest. Até falei, comentei com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, meu pai espiritual, tem me cuidado anos, já me socorreu muitas vezes. E tanto, até quando não estava, ele me socorreu muitas vezes. Ele colocava sirene no carro dele e batia lá em casa. E comentando com ele, teve um encontro da liderança em 2014. E aí ele falou assim, Juninho, por que você não foi? Eu falei, pastor, eu não sou líder de treinamento ainda, né? Ele, é? E aí nisso, meu líder de treinamento estava passando lá no cantinho. Meu líder, na época, estava passando aí e ele falou, fulano, por que o Juninho não é seu líder de treinamento ainda? Aí ele falou, não sei, pastor. Aí ele falou, Juninho, você quer ser líder de treinamento? Eu falei, eu quero. Ele falou, então a partir de hoje você é líder de treinamento, Juninho. Eu falei, tá bom. E aí, dali no final do ano, eu assumi uma célula com o pessoal que eu levei para Cristo. E aí multiplicamos a célula e ali em diante eu... Hoje você está com quantos anos, Juninho? Tô com 29. 29 anos. Apesar que não parece, né? Carinha de 18. Hoje, pessoal, a grande maioria do pessoal nessa faixa etária tá procurando o quê? Comprar carrão, comprar moto, curtir a praia, curtir carnaval. Sabe? Não vou aqui taxar que a pessoa está errada de forma alguma, mas são escolhas que nós fazemos na vida. O Juninho ele vai dar mais um relato agora, mas ele é casado com a Jéssica, tem 3 lindas meninas. Sabe? É um menino que está despontando, sabe? Que tem ajudado muito jovens a se livrar do mundo perdido aí das drogas, da balada, da bagunça, né? E eu creio que ele não fez a pior escolha. Ele não fez a melhor escolha. Ele fez a única escolha correta que ele podia ter feito naquele momento. Preferiu a Cristo. Juninho, fala pra mim, o que é hoje para você liderar jovem e ser pai de 3 meninas? Luciano, é uma renúncia, né? Porque Mateus 6,33 vai dizer para nós, né? Buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E quando eu tenho cuidado daquilo que o Senhor me proporcionou, o Senhor vai cuidar da minha casa, vai cuidar da minha família, vai cuidar das minhas filhas. E eu tenho entendido isso, tenho a revelação disso. E eu creio que Ele tem cuidado. E eu amo cuidar dos jovens, né? Nesse período eu estou cuidando dos adolescentes. E falar para você, eu amo fazer isso. Esses dias atrás estava comentando com um amigo meu que, cara, eu não sei fazer outra coisa se não é servir a igreja, se não é servir ao Senhor. Porque simplesmente eu sou estragado para outras coisas. Mas para servir ao Senhor, eu simplesmente tenho esse encargo, esse coração. Porque o Senhor tem revelado dia após dia. Não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo, de fato, Ele faz todas as coisas para que cooperem ao nosso bem. Pessoal, você que está vendo essa live agora conosco aí, né?
Vamos deixar o Juninho mais apreensivo, então manda pergunta para ele. Né? Lembrando, o Juninho é casado, é discipulador, então ele deve saber bastante coisa aí da palavra. Então manda pergunta para ele vai estar respondendo aqui agora para todos vocês. Juninho, vamos supor agora, eu quero colocar você numa trincheira pesada agora. Se chegasse um jovem aqui agora, com uma palavra forte, para esse jovem tomar uma decisão, o que seria uma palavra forte para um jovem agora? Uma palavra forte. Aquela taxativa, pum. Que ele é amado. Amém. Você vê, ó, ele usou uma palavra forte, mexendo no coração. Juninho, com isso tudo, que ele é amado porque Deus nos amou, correto? Certo. E é a graça que nos enche. Você como discipulador, mas também como homem e servo de Deus, o que você tem entendido da graça? A graça é aquilo que nós não merecemos, né? A graça é um dom gratuito de Deus. E a graça é mediante a Cristo. A graça aponta para Cristo, a graça é aquilo que nós não merecemos. E de fato, a graça é Jesus, resumindo. Maravilha. Nós já falamos que você tem 3 meninas, tudo, você já está no ministério ali envolvido, você e sua esposa. Nós sabemos que, esse dia eu vi uma pregação bacana, que filho de pastor não é o pastor, e o filho de crente não é crente. Lógico, nós como pai queremos ver nossos filhos na frente. Mas você, nas suas orações, na sua busca, você almeja isso também para suas filhas, tipo elas liderarem, elas serem discipuladoras, ou permitir que elas escolhem ali, ela vai para o louvor, ela vai para o Ministério X, o Ministério Y, ou você ora direcionando isso? Luciano, eu tenho, desde já eu já oro para que elas casem correto, né? Para que realmente eu, como um pai, seja um exemplo para elas e que elas casem com um cara melhor que eu, porque o cara para casar com elas vai ter que ser melhor que eu. E eu tenho orado a respeito disso, para que elas amem a Jesus mais do que eu e a Jéssica e tudo. Teve um dia que eu e a Jéssica pegamos a Maria Cecília e simplesmente nós falamos: Maria Cecília, ela já está numa idade que ela já entende algumas coisas, e falamos: olha, tem o papai e a mamãe, tem alguém que a gente ama mais que você e que você deve amar mais que a gente, que é Jesus. E nós temos enfatizado isso para ela. E a Bíblia vai nos dizer que ensina a criança no caminho correto, que ela nunca desviará. E foi o que minha mãe fez comigo. Apesar dos perrengues que eu passei, eu nunca esqueci daquilo que o Senhor tinha para mim. Daquilo que eu era amado, que eu tinha... Na verdade, eu não tinha a revelação do quanto eu era amado. Mas aquilo que minha mãe me ensinou nesse período, ela, meu irmão, meu pai, minha avó, lá de São Paulo, que ela é missionária da Quadrangular, lá, plantou igreja em Barueri. Oh, bacana. E isso aplicou muito na minha vida, na minha infância. E hoje eu tenho entendido o real propósito que Deus tem para mim. Para aquilo que Ele tem me chamado nesse tempo, nesse período, para que eu possa realmente cumprir aquilo que Ele tem para mim. Bacana. E realmente é importante nós, como pais, ter esse fator decisivo na vida das crianças. Ensinar elas, porque os filhos são heranças do Senhor. Nós somos responsáveis por eles. Eu costumo falar para os pais dos adolescentes que os maiores responsáveis pelos adolescentes não somos nós, são os pais. Nós ensinamos aquilo que é a verdade, mas os pais têm real função em tudo isso. Eles estão envolvidos, eles estão sendo alimentados em algo correto. Eu falo que os adolescentes, eles precisam ter um fundamento, ter uma base. Todo edifício tem uma base. Bem consolidada, não vai desmoronar. E no meu período de adolescência, eu não consegui, de fato, estabilizar isso. Por isso que eu quis experimentar outras coisas. E eu falo para eles que eles precisam realmente fundamentar essa base para que daqui 2, 3 anos eles não tenham consequências futuras. Entende? E de fato, isso, a consequência não, a responsabilidade realmente é dos pais de ensinar isso. E aí cabe aos filhos entender isso. Amém? Bacana, bacana. Só para quem está vendo nossa live e não sabe, o Juninho ele é filho da Madalena, nossa querida Madá.
E Madá, queremos você aqui conosco, você também que gosta da Madá, conhece a Madá, manda aí nos comentários, queremos a Madá no podcast do Lu também, vamos trazer a Madá, que ela tem palavra abençoada. Juninho, você falou o nome da sua filha, mas fala pro pessoal certinho, porque quem não sabe, Juninho é pai de gêmeas. A mais velha chama? Maria Cecília. E as outras duas? Maria Clara, Maria Júlia. E você, rapaz, lógico que você é pai, você vai. Quando eu vejo as meninas, não dá pra saber quem que é quem, cara. Como você faz? Você marca na testa A e B? Como é que é pra saber? Porque... Pelos brincos, cara. Pelos brincos. Bacana. Juninho, uma outra coisa, vai deixar algumas pessoas com ciúme, que eu sei, meninas, meninos, não fiquem com ciúme. Eu já presenciei, eu quando eu liderei jovens também, já aconteceu isso comigo, é muito bacana, é prazeroso. Não precisa citar nomes. Eu vejo que muitos ali te chamam de pai ou de tio. O que é pra você aos 29 anos, chega me arrepiou, aos 29 anos, ver que jovens te respeitam e te espelham? O que é pra você? Deve ser impactante isso. Cara, isso é... Às vezes eu paro pra pensar aqui porque é uma responsabilidade, querendo ou não. Porque... Mas elas têm a figura de pai. Aqueles que me chamam, têm essa referência, elas têm a figura de pai e devem honrar ele. Sim, sim. E ali eu creio que elas me tratam como um pai espiritual. Exato. E, cara, às vezes eu fico até constrangido, porque é difícil. Mas a gente vê como uma paternidade. Para crescer, poder falar na vida delas. Para que elas possam ser instruídas em algo. Porque elas realmente reconhecem algo que é da parte de Deus. E Deus tem me despertado para isso. E às vezes até constrangedor, né? E eu tenho... Glória a Deus, eu tenho conseguido auxiliar muito, discipular muito, junto com a Jéssica, alguns meninos, as meninas também. Glória a Deus e... Não, bacana, bacana. Temos duas perguntas. Pode fazer. Pretende ter mais filhos? Não. Ah, tem que vir um menininho, pô. Não, já tem. As três Marias, já tem a Maria Rafaela, a Maria Camila, um monte Falta o outro Juninho, pô. Falta a Maria Isabelle, a Maria Cibele, um monte. Tá, mas isso é uma cortesia Jéssica, não pretende mais. Não sei que Deus mandar. Ou ela já Não, vai. sei que Deus mandar. A nossa previsão... Gente, vamos orar pra Deus mandar mais uns 3 meninos pro Juninho, hein? Ó, vou contar um testemunho aqui. Quando eu voltei de Goiânia, em 2021, no ano da aceleração, antes disso, o meu discipulado fez uma surpresa para mim. E nisso, as irmãs Rose, elas estavam junto com o pastor Juliano, e aí elas me deram 2 peixes. Pegaram 2 peixes assim, e falaram, ó, Juninho, isso aqui representa que você vai ser pai de multidões e tal. Profetizou algo na minha vida ali. 2 peixes e assim como esses 2 peixes, o seu ministério vai ser muito frutífero. Eu falei, amém. Amém, recebi ali. Só que eu não entendia. E aí, final do ano, fui para Goiânia. E aí, em janeiro, descobri que a Jéssica estava grávida. E aí eu falei, amém. E aí, ela estava passando muito mal. No período do 1º ao 4º mês. E aí, na primeira ultrassom, tinha uma menina só. Aí, na segunda ultrassom que a gente foi fazer, tinha mais alguém. Tinha a Maria Clara. A Maria Clara, ao invés de... Deus mandou ela. As duas, claro. E aí, elas nasceram, aí eu lembrei disso. Lembrei desses 2 peixes delas. E aí, falei, cara, isso é de Deus. As 2 gêmeas. E ainda, falei, cara, Deus faz as coisas. Às vezes a gente não entende aquilo que Deus tem falado pra gente no momento. Mas chega em certo momento, a gente lembra. Quando é de Deus, a gente lembra. E aí eu falei, cara, é algo profético aí. E eu creio nisso ainda. Bacana. Manda a segunda. E qual é a sua profissão? Minha profissão é pregador do evangelho. Eita glória! Eu sou auxiliar de cartório, trabalho no cartório do Quinto Ofício. E... Mas agora você falou, pregador do evangelho. Não é profissão, né? Você... Você sente que tem chamado pastoral? Sinto. Sinto. Já está no seminário? Já estou no último ano de seminário. Ah, já está no último ano do seminário? Último ano. Rapaz, olha, vai ficar o convite aqui agora. Se você quiser, assim que o Juninho concluir o seminário, ele vir aqui no podcast de novo, dar um relato do que foi na vida dele o seminário. Já coloca, eu quero o Juninho assim que ele terminar o seminário, pra gente estar colocando aqui, pra ele estar respondendo algumas coisas pra gente também.
Juninho, então, realmente é uma honra para você estar ali com essa gurizada, com essa rapaziada. Você discipula quantas células? 5. 5 células. É tudo meninos? Os líderes? Não. É, Tem a Isabelle Chaves. então tá, então é uma menina e 4 meninos. É isso? Eu tô liderando 2 células. Beleza, então tá. E O discipulando. que você tem feito de diferente para esses jovens continuarem indo na célula e trazendo mais jovens? Porque o jovem, ele tem essa mente de fazer algo novo. Você é jovem, você é gurizão, né? E o que você tem feito diferente para atrair a gurizada? Eu tenho mostrado Cristo. Ah, É o que nós, o pastor Marcelo sempre prega, isso, tem nos ensinado há anos, prega Cristo. Cristo tem que ser o centro de tudo. O ponto central do evangelho é Cristo. Então eu tenho evidenciado Cristo na minha vida, nas minhas atitudes, e isso tem refletido em muito aquilo que Deus tem me usado, tem refletido na vida dos adolescentes, de jovens, já liderei jovens, tem alguns frutos nos jovens, para a glória de Deus, e tem refletido Cristo. Esse é o ponto central. Quando nós entendemos que não tem nada a ver conosco, e sim com Cristo, gosto de dizer, não tem nada a ver comigo, mas sim com o meu amigo. Então, é tudo através de Cristo. E tudo volta para Cristo e tudo é Cristo. Então tem que ser Cristo evidenciado a todo momento. Quando a gente evidencia Cristo, os frutos aparecerão, os milagres acontecerão. Juninho, nós sabemos que às vezes a gente acaba indo para o mundo porque alguma coisa nos atrai lá. Você como jovem, você já falou que teve infelizmente a experiência de ir lá fora, o que você acha que tem atraído os jovens lá para fora? Na verdade, tem atraído porque eles não têm experimentado o quão amoroso, quão bondoso é um Pai que nós temos, que é Cristo, que é o Senhor, que é o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que tem nos cuidado. E realmente, se eles tiverem uma experiência com Deus, eles não vão querer experimentar lá fora. Eu tive uma experiência na minha infância, mas só que eu não consegui externar aquilo para fora. Ficou só naquele momento. Encheu ali, para mim acabou. Por isso que tem que ter o constante enchimento do Espírito, renovar a mente. E para que a gente não possa ser ludibriado lá fora. Porque o mundo é muito pequeno perto daquilo que Cristo tem. Nem se compara o que é Cristo. Então as pessoas, eles têm que realmente experimentar o amor, a graça, a bondade de Deus, o favor de Deus. Então, se eles experimentar Cristo, eles nem vão querer saber do mundo. Você relatou ali que quando você estava em relacionamento com a gente, você voltou a frequentar a célula. Então, realmente, né, é importante estar voando com as duas asas, né? Culto e célula. Né? Você já lidera a célula. Jovens ou teens? A faixa etária? De 13 a 17. Então você que tem 13 a 17, eu tenho um filho, um sobrinho, um vizinho, tá? Pode mandar pra gente aí, nós passa pro Juninho, pro líder deles ali, ou pra mais alguém que você precisar, tá tendo ali. Vamos mandar. Tem mais pergunta? Não. Ah, achei que tinha mais alguma pergunta. Juninho, e aí tá, você falou que lá pra fora é o mundo, Cristo é muito mais ou menos daquilo. Tem um louvor, se não me engano, que fala onde há fogo, há brasa, onde há brasa. Então quer dizer o seguinte, a brasa, quando ela sai dentro da churrasqueira, ela vai apagando, certo? Então isso quer dizer que lá pra fora, quando a pessoa começa a distanciar de Cristo, ela se apaga e vai pro mundo. Por isso que é importante a comunhão. Ah, muito bacana. Top. E hoje? O que tem hoje, sexta-feira, que agradaria o jovem a não ir pro mundo? Hoje? Hoje. Célula. Perfeito. Isso aí. Você viu como é que é interessante? Você tem a opção. Eu quero ir pro mundo. Ah, não quero. Eu quero fazer o quê? Célula. Comunhão. É estar junto. Né? O Juninho ele relatou, né? Às vezes que nem estava na mente dele para falar algo assim, mas o Senhor incomodou para falar. Que se não fosse ele ter chegado a Cristo, a esposa dele, que na época era só uma namorada, tivesse orado, ele nem estaria aqui hoje. O quão importante é você estar com Cristo. Teve uma ministração um tempo atrás que falava assim, quanto mais você dá um passo para Cristo, mais dá um passo para você. Mas temos que também, porque assim, eu entendo assim,
Cristo já fez tudo. Fez. Ele não tem que fazer mais nada, ele já fez tudo. Para mim, para você, para ele já fez o que tinha que fazer. Isso aqui, Cristo já fez. Nós só estamos concluindo, mas ele já fez tudo, já está tudo pronto. Então, tipo assim, o que eu preciso fazer? É só me chegar a ele para receber. Da forma que você contou, você chegou a ele, recebeu uma esposa, recebeu um livramento, recebeu 3 lindas filhas, recebeu mais um número de filhos espirituais, ainda tem muita coisa para receber. Daqui para frente, aos seus 29 anos, o que você almeja daqui para frente primeiramente como pessoa e esposo? Olha, Luciano, aí foram 2 perguntas em uma, né? A primeira pergunta, o que a gente realmente precisa fazer? A gente, conforme a mulher do fluxo do sangue. O pastor Marcelo até ministrou isso na imersão e na conferência. Nós, como jovens, as pessoas mais maduras na fé em si, nós precisamos tocar Cristo. Foi aquilo que a mulher fez do fluxo de sangue. E nós tocando a Cristo, os adolescentes vão ser tocados. As crianças em si. Já a segunda pergunta, eu me vejo daqui a alguns anos pastoreando alguma igreja, cuidando daquilo que o Senhor tem para minha família, para mim, e vamos caminhar. Tem o chamado pastoral, Deus tem falado muito comigo, e estou caminhando para isso. É um caminho a ser trilhado e estou caminhando para isso, respondendo a isso. E Vocês veem que bacana, que foi quase um interrogatório. Eu estou tentando fazer ele, ver se ele escorrega. Mas ele não escorregou em nenhum momento desde o começo. Porque eu perguntei pessoal para ele, mas o que ele falou desde o começo? A vida dele é caminhar com Cristo. Então para ele não tem o pessoal dele, o pessoal para o Juninho é Cristo. É ele estar com Cristo ali, focado em Cristo, em Cristo, em Cristo. E é Cristo que vai direcionar a vida dele. Juninho, você está terminando o seminário. Você tem fora o seminário, você tem alguma formação acadêmica? Não tem. Se eu não estou enganado, se eu estiver, você já tentou, acho que, futebol, essas coisas? Sim, eu joguei até meus 18 anos. O que foi esse período para você? Cara, aí entrou um ponto importante. O futebol ele me ensinou muito como homem, mas também ele me frustrou muito como pessoa. Ali quando eu encerrei a minha carreira de jogador, foi um período onde eu entrei, eu falo assim, numa pequena depressão, vamos dizer assim. Porque eu não conseguia olhar para a televisão, não conseguia jogar bola, não conseguia fazer nada. Porque o mundo do futebol em si, ele é um mundo onde tem muita trairagem, vamos dizer assim. Ele é um mundo onde as pessoas mentem, enganam os adolescentes ali. E ali foi o que aconteceu comigo. Tive muitas mentiras de empresários que queriam me levar para clubes X, clubes aqui, ali. Só que isso foi me desgastando. E aí é onde eu quis largar tudo e aí... Entendo. Mas você acha que, tipo assim, que ao mesmo tempo que te ajudou a crescer, também te frustrou, qual a parte que pesou mais? Porque já que você cresceu, mesmo que você frustrou aqui, depois conseguiu dar a volta e se levantar. Então a parte que teve mais peso, foi a que te derrubou ou a que te transformou mais em homem? A que me transformou mais em homem, porque a frustração, ela vem para nós vencermos mesmo. Então, o futebol em si, eu falo qualquer profissão não, eu falo qualquer esporte, ensina a pessoa a lidar com a vida, com os desafios, com tudo. Então, eu falo a primeira parte ali foi mais fundamental. A outra me ensinou muito a não acreditar somente naquilo que o homem fala, porque o homem é falho, o homem falha. Então me ensinou muito tudo isso. Bacana. Eu sei que a entrevista é com o Juninho, mas só juntando isso que ele falou, para quem não sabe, eu sou educador físico, atleta também de luta. E realmente, nesse período, o Juninho quis colocar ele como atleta, se eu não me engano, nosso produtor também já foi atleta, e realmente, vários esportes te enganam. São falsas promessas, são mentiras. E quando você se frustra naquilo ali, você tem uma opção. Ou você fica caído, ou você sacode a poeira e se levanta. Eu tive que estagnar um pouquinho
para entender o que era a prioridade da minha vida. Eu falei, não é minha carreira. Eu preciso de Cristo para me levantar como pessoa e como homem. Que foi dali, quando eu parei, que me deu esse despertar nos últimos 2 anos e meio. Que graças ao Senhor Jesus, tenho só ido voos maiores ainda, né? O Senhor tem me mostrado todos os dias isso. E pro Juninho, mas mesmo assim, hoje você já é casado também, estamos bem mais maduros. Mas e esse jovem que ainda está com esse sonho? Porque para muitos jovens isso é um sonho, né? Deslumbrante, pô, ver Neymar, ver isso aqui. Pastor Epitácio está online. Tá online? Ô, pastor Epitácio, aquele abraço. Manda um abraço pro pastor Epitácio, tá online aí, Juninho. Pastor Epitácio, manda aquela pergunta boa pro Juninho agora aí. Agora eu quero ver o Juninho escapar. O pastor Epitácio que me levantou como discipulador, Aí, ó. cara. Ele... É fruta, hein, pastor Epitácio? O pastor Epitácio, quando eu voltei para Jesus, ele foi um dos caras fundamentais na minha vida. Teve um dia que ele... A Jéssica estava fazendo maturidade e eu não queria fazer uma maturidade. E aí eu fui buscar ela, ele falou assim, Juninho, vamos ali comigo? Eu falei, vamos, mãe. Me levou para um churrasco, na hora que eu fui me ver, me levou lá para o estádio para assistir um jogo. E aí, na hora que eu fui pagar o ingresso, ele arrancou um dinheiro e falou, não, você não vai pagar nada, você está comigo. Eu falei, cara, o que é isso? E ali aqui, naquele cuidado, eu falei, cara, o Senhor está cuidando de mim em cada detalhe. E ali ele refletiu muito Cristo na minha vida nesse período, nesse tempo tem refletido. Quando fui em Santa Catarina também, sem comentários que ele fez lá. E ele é um homem que tem me inspirado nesse tempo. É aquilo que o pessoal tem falado, né? Deus, ele é bom, perfeito, maravilhoso, não esconde, né? Então, mas voltando lá. Na live que meu coordenador tá aí, ó, Francisco Tartari. Um abraço para o Francisco, coordenador Juninho, estamos conosco aí. Grande menino ele, hein? E para esses jovens aí que estão pensando em se deslumbrar, isso aí, você que passou, porque eu não passei por peneirada nem nada, a minha modalidade que era a luta era eu botar minha cara lá e dar pancada. Você não, você tem que passar por peneirada, disputar, esporte coletivo, meu individual, então você tem muito mais propriedade para isso. O que você fala para essa gurizada que tem esse sonho, esse deslumbre ainda? Cara, tem que acreditar. Se você tem um talento, acredita. Acredita. Não se frustre como eu me frustrei. Persiste. Eu tenho amigos hoje que eles falam, Juninho, você tem muita qualidade, cara, mas você largou a bola. E aí, esses dias pensando, eu falei, ainda bem que eu larguei. Porque se eu não tivesse largado o futebol, eu não estaria vivenciando o que eu tenho com Cristo hoje. Então, foi muito bom isso. Então, se a pessoa tem um sonho, não desiste. Não desiste porque se você tem um talento, aprimora ele, aprimora aquilo que o Senhor te deu como um dom e vai em busca. Se não der certo, amém. Mas se der certo, nunca esqueça que o Senhor tem te dado saúde, fôlego de vida, para tudo aquilo que você tem feito. E ainda vai fazer. Juninho, você que veio do futebol, então aquela bate-bola, jogo rápido. Uma palavra para a esposa. Bora, vamos pensar então. Uma palavra para a esposa? Isso, bora. Cuidado. Para as filhas. Amor. Para a mãe. Para a mãe. Sabedoria. Seu pai espiritual, pastor Marcelo. Outro nível. Para Cristo. Para Cristo. Cristo tem sido... Não tem como falar assim uma palavra para Cristo, porque tudo fica uma palavra muito... Cristo realmente, ele provou o seu amor por nós. E quanto mais nós tentamos fazer algo para ele sempre nos surpreende. E para Cristo eu tenho a dizer que ele é santo, é maravilhoso, é único. E ele só é digno de ser contemplado. Aquilo que Paulo fala. Que quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Então, Cristo, nós devemos contemplar ele a todo momento. Em todo tempo. Ontem, já fugindo um pouco da pergunta, o pastor Henrique está me dando aula. Ele falou algo muito importante. Às vezes nós não contemplamos o que Deus tem para nós, como o céu, como as estrelas. Ele falou que às vezes um europeu chega no Brasil e fica esbabacado com o sol,
com as estrelas, porque lá é um país cinzento, muitas vezes. Então, nós temos que contemplar Cristo em todo o tempo. Maravilha. Eu lembro de você falando, uma vez uma pessoa perguntou para mim, ela nem está mais na igreja conosco. Luciano, por que você não dá um testemunho tanto tempo que você está na igreja? Eu falei, porque acho que umas 3 horas é pouco. Não, meu testemunho, eu falei, não tem como. Vou falar como Deus é maravilhoso pelo sol, pelas estrelas, pelo passarinho, pelo cachorro. Se igual você falou, se a gente for contemplar o que Cristo tem nos dado, a gente não consegue parar. Porque é muita coisa. Gente, então você que está na live, só para lembrar, nós estamos aqui falando com um rapaz que teve no mundo, tentou o seu sonho que era futebol, se frustrou, quase morreu, não desistiu, acreditou, firmou em Cristo, casou, teve palavras profetizadas na vida dele que estão se cumprindo, está terminando o seminário, é discipulador, já que eu mesmo presenciei por cima ali, tem uns 5, 6 filhos espirituais que já chamaram ele, sobrinho só não tem um monte, eu nunca vi tanto sobrinho, que é tipo, não sei quantas quantas. Sabe, um rapaz abençoado, eu particularmente tenho o maior carinho e respeito por ele, meu produtor também, quando nós colocamos o nome dele para ser convidado, foi unânime. É um menino que realmente tem mostrado isso todos os dias, menino não, perdão, é um homem, né? Falo menino porque tenho idade dos meus filhos, mas é um homem de Deus ali que tem nos mostrado todo dia com o seu exemplo, que tem caráter, que tem postura, e aquilo que ele falou, às vezes não é só falando, e sim é mostrando, realmente dando a gente um exemplo, um testemunho. Então, Juninho, agora olhando para a câmera mesmo, manda uma mensagem para os teus jovens. Olha, até abri aqui, ó. Vim preparado. Isso. O pastor Marcelo fala que nós temos que andar preparado para tudo. Isso aí. E... Ele tá online. Tá online? Eita, agora o coração até acelerando. O que eu falo é que nós, como jovens, nós temos que servir a nossa geração. Davi foi alguém que serviu a sua geração. E vivenciou tudo aquilo que Deus tinha para ele. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E nós temos que ter esse coração de servir. Servir, no original, vai dizer que é escravo. Então nós temos que ser escravo da nossa geração. Servir com amor, com honra. Nós temos que servir as pessoas que já estão há muito tempo aí na frente. Muito tempo vivenciando Cristo, pregando a Cristo. Porque isso vai gerar algo em nós. Eu gosto muito de dizer de Elias e Eliseu. Eliseu, para quem não sabe, ele era mais velho que Elias. Mas, mediante a tudo isso, ele decidiu o quê? Honrar. Quando nós honramos, nós abrimos portas. Há portas de acesso, há portas de tudo. Então, nós temos que ter esse coração de honra e servir. Paulo vai nos dizer, nos fins, que combati o bom combate, guardei a fé. O que quer dizer isso? Traduzindo para os dias de hoje. Eu fui escravo da minha geração. Eu fui escravo das pessoas que Deus me delegou para mim cuidar. Então, nós temos que ter isso em nós. Esse coração de quê? De servir. E quando nós temos um coração em servir em amor, os frutos vão evidenciar. E nós vamos deixar um legado mediante tudo isso. E eu gosto sempre de dizer para as pessoas que andam comigo, nós temos que continuar um legado do pastor Henrique, do pastor Marcelo, porque são homens realmente que você olha, você vê Cristo. Você expressa Cristo só em olhar para eles. Então, nós precisamos valorizar esses homens que Deus colocou para nós. E a gente não sabe o potencial e o quão, vamos dizer assim, que eles são influentes fora da Vinha Pantanal quando nós saímos fora do estado. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com o pastor Ricardo Landim. Falei, eu ando com o pastor Marcelo e tal. Ele falou assim, você é mais que bem-vindo aqui. Por quê? Porque isso ele é uma referência no meio dos radicais livres. Então, por quê? Porque ele tem um coração de honra. Então, mediante tudo isso, nós temos que ter um coração de honra e servir a nossa geração como Paulo serviu, como Davi serviu, como vai se dizer no original, escravo da nossa geração. E é isso. Amém. Pessoal, Tem uma pergunta. lá, opa, manda bala. Pergunta é isso aí. O que o Juninho pensa sobre política na igreja? O que eu penso, política... Sobre política na igreja.
Paz, nós temos que se posicionar como homens de Deus, né? Mediante aquilo que, se eles estão... O que vai dizer Salmos 133? Que o óleo desce sobre a barba de Arão, escorre sobre todos. Então, se o profeta está mencionando algo para nós, está dando uma direção, vamos seguir. Não vamos questionar. Porque muitas vezes nós temos só olhos críticos, né? E não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. E mediante tudo isso nós temos que se posicionar mesmo. Porque eu sou pai e se eu não se posicionar, ninguém vai se posicionar. Se a igreja não se posicionar, ninguém vai se posicionar. Se hoje nós temos o que temos, é porque a igreja ainda está na terra. É porque nós, como igreja, como homens de Deus, estamos servindo ao Senhor. E mediante tudo isso, nós temos que o quê? Que ter zelo com aquilo que é do Senhor. Bacana, bacana. Bem, pessoal, ainda tem mais alguma pergunta? Não? Resposta de alto nível. Marcelo. Muito bom, parabéns. Pessoal, então estamos hoje com o discipulador Juninho, seminarista, está concluindo ali agora. Antes mesmo de eu fazer uma pergunta para ele, eu vou relembrar, quem ganhou o livro do pastor Henrique Finotto autografado foi o Robson, vamos estar marcando ele lá no Instagram. Meu coração está fervendo aqui, então antes de eu fazer a pergunta para o Juninho, eu já vou lançar aqui agora. Pastor Verícius, você está convidado a estar conosco no podcast. Entre em contato conosco, ou comigo, ou com o meu produtor, nós vamos estar programando certinho. Queremos o senhor aqui conosco para dar uma palavra abençoada. Juninho, fala para nós aí, um nome que você gostaria de ver no nosso podcast aqui. Pastor Tiago. Pastor Tiago. Pastor Tiago também entra em contato conosco, será uma bênção também estar conosco aqui, todo mundo. E só lembrando, se você não tem uma célula ainda de jovens, procura o Juninho. Eu sou líder de casais, tá? Temos inúmeras células lá, ele mesmo já mencionou aqui, um dos pastores ali, referência dos jovens, pastor Marcelo. Se você quer ver o Juninho aqui também, igual eu falei, já convidei ele para o final do seminário, manda ele também, quero o Juninho de novo, tá bom? E lembrando, esse podcast, pessoal, não é para mim, não é para o Felipe, esse podcast é para a glória do Senhor. Então nós queremos aqui realmente exaltar a Cristo acima de tudo, né? Então eu vou desafiar o Juninho agora, que para ele vai ser assim como tomar um cafezinho, um homem de Deus abençoado. Juninho, ao vivo, faz uma oração para a gente. Uma oração? Isso. Tem mais uma pergunta. Opa, mais uma pergunta agora. Antes da gente finalizar. Pergunta para ele como é trabalhar com muitos jovens, cada um com sua característica e até religiões diferentes. Oi. A diversidade dos jovens, como que é? Não, Realmente, nós temos que posicionar como homem de Deus. Porque o mundo aí fora está ensinando vários sofismas, vamos dizer assim, né? Tem ensinado, tanto como os adolescentes, os jovens, muitas situações que não condizem com o que eles são. Por isso que eles têm se contradiz, vamos supor assim, têm experimentado algo que não é na verdade. E por isso que realmente nós precisamos se posicionar como homens de Deus. Para que essas pessoas, no nosso andar, vejam Cristo. No nosso falar, vejam Cristo. Para que elas possam entender que João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que só tem um caminho, que é Cristo. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, realmente a gente tem que evidenciar Cristo. E que eles possam realmente entender que eles são criaturas de Deus, mas que eles precisam se tornar filhos, para que eles possam entender que eles são amados. Amém. Mais uma da tia Rosana. Vamos mandar. Eita. Pergunta se ele tem desejo de pregar o evangelho nos presídios. Olha, eu já tive a oportunidade de ir em alguns presídios aí, porque eu trabalho no cartório, e eu já falei de Jesus bastante lá. Tenho falado de Jesus. Eu tenho pegado isso do pastor Henrique, porque onde que ele vai, ele... Você moscou, ele fala...
Jesus. Ele não perde tempo, não. E eu tenho evidenciado isso na vida de algumas pessoas, que quando eu vou no presídio, tenho a oportunidade de falar, ó, você precisa de Jesus, cara. Você precisa de Jesus. Pouco instante que eu tenho ali para pegar uma assinatura, eu falo, você precisa de Jesus, cara. Só Jesus que pode transformar tudo isso, mudar a sua Tem história. mais uma pergunta, né? Mas antes de perguntar, só dando parabéns pro Juninho isso, eu acho, assim, eu fico maravilhado quando vejo alguém pregando realmente em presídio. Porque são escolhas, muitas das vezes, que levou aquela pessoa a estar ali no presídio. Só que se a gente parar para olhar, não cabe a nós julgarmos ele. Não. Eles precisam de Cristo. E a pessoa tem o papel de sair até lá para isso e pregar com amor, independente do que a pessoa fez ou não. Cara, realmente é só pelo amor de Cristo mesmo que a gente vê. Porque é fácil de falar para um amiguinho ali, é fácil de falar para um brother ali, mas ir lá e falar para a pessoa, independente do que ela fez, não é fácil, é complicado. É complicado. O que acontece? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Se os nossos olhos for mal, todo o corpo é. Por isso que a gente tem que ter a ótica de Deus, a ótica de Cristo, a ótica da graça. Porque quando nós enxergamos com a ótica de Deus, nós olhamos um potencial na vida daquela pessoa. Nós cremos que pode e vai ter uma transformação através de Jesus, como houve com nós, com todos, mediante isso. Então, nós precisamos olhar com olhos da graça. Que essas pessoas precisam, real e fato, ter uma experiência com Deus. Se elas têm uma experiência com Deus, elas não vão querer escolher outra coisa. E elas vão entender que precisam de Cristo. Porque, claro, elas precisam pagar pelo que elas fez. Mas não vai deixar elas de ser amadas por Deus. Não vai deixar delas experimentar do amor de Deus. Mas precisa do quê? De nós. Amém. Tem mais uma, Felipe? Eita, fluiu aí. O que você falaria para os jovens que desejam se tornar líderes ou discipuladores? Se posiciona. Se posiciona como um líder já, como um discipulador. Evidencia o potencial que já tem em você em Deus. Porque o Senhor, mais que nunca, acredita em você. Então, faça isso. Entra no CTL, maturidade, multiplica a sua célula, para que você possa caminhar no trilho aí da nossa visão aí, para que as coisas fluam através de você. Queridos, todos sabem que esse podcast é voltado para Cristo. Nós temos ali, como o Juninho falou, inúmeros homens e mulheres de Deus, valentes mesmo ali. Se temos aqui 2 nomes que podem estar entrando em contato com a gente. Sugeriram também ali, já estava também na nossa lista, é óbvio. Pastora Aline da Moreninha, testemunho de vida fortíssimo. Então, o que eu quero pedir para vocês, mandem lá os seus comentários, marque esses pastores do seu prédio, marque essas pessoas para estar fazendo parte disso. Porque o podcast, Juninho, ele só vai crescer se as pessoas se interessarem, se as pessoas se entenderem. Aquilo que eu perguntei para o Juninho lá no começo. O que ele faria diferente ou uma estratégia. Isso aqui foi uma estratégia e algo que Deus colocou no nosso coração. Que as mídias sociais estão chegando até os jovens. Então isso aqui é para isso, é para chegar até os jovens. Eu creio, eu me considero um amigo de Juninho, conheci ele já há um bom tempo. Desde quando ele era molequinho, nós sempre vi lá, quando o irmão dele ainda dançava na igreja e tudo mais. E esse é um fato que eu não sabia do Juninho. Mas muitos jovens podem ter passado por algo parecido. De estar ali no mundo, estar não entendendo o que Deus está fazendo, e Deus está dando um livramento, que foi aquilo que você testemunhou. Então eu creio que esse vídeo de hoje, ou do pastor Marcelo, até do pastor Henrique, se pegar e impactar uma vida, já valeu a pena. Realmente. Sabe? Essa é a nossa intenção do meu coração, do coração do Felipe, e de todas as pessoas que têm vindo aqui, todos que nós convidamos. O foco é Cristo aqui. O nosso foco é Cristo. Tá? Então, marque o pastor da sua igreja, nos avise, mande o nome dele, tá bom? Mesmo depois que passar a live vai estar lá gravado, envia para ele, também tem no YouTube. Semana que vem já temos um pastor abençoado, não vamos falar o nome ainda dele, eu sei que todos vão ficar felizes com ele, mas tá aí já o pastor Verícius e o pastor Tiago, a meu convite, a convite do Juninho, pode estar entrando em contato com a gente, marcando aí. Mais alguma pergunta, Felipe? Qual foi a sua maior experiência com Jesus? Ei, essa? Minha maior experiência com Jesus? Já
caminhar pro final. Isso. Aí você responde e já pode orar pela gente. Cara, minha salvação. Essa é uma das maiores experiências que nós temos. Mas tem inúmeras experiências. Não tem como potencializar só uma aqui. Porque quanto mais profundo você quer ir, mais ele te leva no profundo. Então, são inúmeras. Não consigo aqui agora... Tem uma que é bem interessante, que bem assim, qual foi a sua maior frustração antes de voltar para a igreja? Antes de voltar para a igreja, foi o futebol. O futebol me decepcionou muito, assim, né? Porque eu entendi que eu tinha um potencial, sabia, antes, com 18 anos eu tive uma proposta para ir para o Catar, mas não vingou em nada. E ali só foi alimentando algo e foi me frustrando. Realmente essa foi uma das maiores frustrações que eu tive. Mas eu volto a dizer, se eu tivesse a minha base consolidada em Deus, eu não tinha sofrido, não tinha me frustrado com tudo isso, porque eu sabia para onde eu poderia correr. Eu sabia para onde, de fato, eu poderia ter um consolo. Porque, de fato, eu estava na igreja, mas não estava vivenciando aquilo que Deus tinha para mim. Por isso que eu volto a dizer, a adolescente precisa realmente firmar as bases, firmar as estacas. E já deixando um gancho, né? E a nossa outra coisa, a adolescência é para que a gente possa firmar as nossas estacas. Não é tempo de nós namorarmos, por isso que temos a visão da corte, porque o namoro em si traz frustrações. Eu namorei na minha adolescência, tive muitas frustrações também. Então, creio que também isso pode ter sido algo. Então, por isso que as nossas bases têm que ser bem consolidadas em Deus, para que as consequências não sejam futuras nem depois. Porque o tempo oportuno se chama hoje. Então, é hoje. Qual foi a participação da sua mãe? Rapaz, minha mãe teve uma participação... Essa pergunta é minha mesmo. Sua? Excepcional. Eu lembro que teve um dia que teve uma operação ali na região. Logo depois que eu parei de jogar bola, para quem não sabe, eu me frustrei muito e aonde os meus amigos ali em si, eles vivenciaram muito o mundo do crime. Eu andava muito com eles. E aí, certo dia, teve uma operação ali perto da igreja e eu estava junto ali. E aí chegou uma mulher, aí lotou ali de polícia e eu estava lá dentro de onde estava sendo a operação. E o dono da operação é o irmão da igreja lá. E nisso ele atendeu um telefone. Ele falou, o Juninho tá aí e tal. E aí liberaram nós. E aí na hora que eu saí lá, tava abarrotado de gente. E aí eu saí de casa, tá minha mãe, a pastora Dani e meu irmão. E eu falei, cara... E elas estavam na oração de sexta, inclusive que é hoje, todas as sexta-feira. E nisso, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? E aí passou o decorrer dos anos, eu entendi o poder da oração. O poder daquilo que de fato, realmente, nós precisamos... Volta aquela pergunta. A influência dos pais. Em ensinar, em cuidar, em orar. E hoje eu tenho vivenciado tudo isso por quê? Porque é fruto de uma oração da minha mãe. De irmãos que se teve compaixão de mim para interceder por mim. O Senhor vai nos dizer que uma das orações mais poderosas é a oração de intercessão. Por quê? Porque nós se coloca na posição do outro. É uma oração de compaixão. Então eu agradeço muito essas pessoas que oraram por mim, cuidaram de mim. A minha mãe, meu irmão simplesmente é um pai para mim. E isso. Se eu falar deles aqui eu choro. A última aqui agora, para finalizar, porque o bate-papo tá gostoso, tá bacana, o ambiente de Deus tá fervoroso, mas eu achei interessante a pergunta. A completa como eu já fiz atrás.
qual que é a sua estratégia para a criação das suas filhas? Ensinar Cristo para elas. Era isso que eu queria fechar. Gente, se vocês ouviram aqui tudo, o que o Juninho relatou, o discipulador relatou, é Cristo. Tudo é Cristo. Se não fosse Cristo desde lá atrás, Cristo na vida da mãe dele, Cristo na vida da família dele, Cristo na vida da esposa, que naquela época era namorada, Cristo é o que mudou a vida dele. E lembrando, dia 5 de março eu faço 8 anos de casado com ela. Aí, ó. Quem já quiser pagar uma festa para o Juninho, dia 5 de março, convida nós para o churrasco também, ó, para fazer a filmagem lá. Lembrou, tá? Não lembra não, mas é bata dele, cara. Então, pessoal, fiquem conosco, curtam as lives, envia para o teu amigo, envie para alguém. Vai ser muito importante isso, né? Como o Juninho mesmo falou, hoje tem oração das mulheres. Nós também temos célula daqui a pouco. Juninho, ora pra gente para finalizar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque mediante tudo isso a tua presença é real neste lugar. E desde já nós oramos pelas essas pessoas que estão na live. Sim. E pelas pessoas que vão adentrar neste lugar. E nós cremos que esse podcast foi algo que o Senhor colocou no coração do Luciano, do Felipe, e nós cremos que isso pode alcançar muitas vidas, através da internet, da influência. Então, Senhor, nós oramos mediante tudo isso. E desde já nós te agradecemos pela colheita que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, queridos. Até a próxima live. Que Deus te abençoe.